Nós já explicamos aqui como funciona a grande mídia no Brasil. Para manipular a audiência menos atenta, que é a grande maioria, eles focam no título da matéria, que quando se trata do governo Bolsonaro, o qual consideram inimigo por motivos óbvios, sempre terá um teor negativo. Aproveitando o fato de que os brasileiros costumam ler apenas as manchetes das matérias, a velha imprensa ataca novamente e tenta transformar uma homenagem de Bolsonaro em comentário constrangedor. Em discurso durante cerimônia no Palácio do Planalto em comemoração ao Dia da Mulher, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse em tom de brincadeira que o número de ministros e ministras está equilibrado em seu governo. Pela primeira vez na vida, o número de ministros e ministras está equilibrado em nosso governo. Temos 22 ministérios, 20 homens e 2 mulheres. Somente um pequeno detalhe: cada uma dessas mulheres que estão aqui equivale a 10 homens. A garra dessas duas transmite energia para os demais. A piada do chefe do executivo foi recebida com aplausos e risadas pelos presentes. No entanto, para surpresa de ninguém, veículos de informação da velha imprensa estão tentando transformar o elogio às 2 ministras em constrangimento para o presidente. Olha só as manchetes que a imprensa brasileira publicou. Falando na imprensa, atenção a este texto. É graças aos soldados e não aos sacerdotes que podemos ter a religião que desejamos. É graças aos soldados e não aos jornalistas que temos liberdade de imprensa. É graças aos soldados e não aos poetas que podemos falar em público. É graças aos soldados e não aos professores que existe liberdade de ensino. É graças aos soldados e não aos advogados que existe o direito a um julgamento justo. É graças aos soldados e não aos políticos que podemos votar. Este texto faz parte do discurso feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 30 de maio de 2011. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apontou ontem a incoerência no posicionamento de boa parte da imprensa brasileira. O teor do discurso do ex-presidente esquerdista dos Estados Unidos está em concordância com a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que democracia e liberdade só existe quando militares querem. Na ocasião, Bolsonaro declarou: a missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso país, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. E isso, democracia e liberdade, só existem quando as suas respectivas forças armadas querem. Após publicar o trecho do discurso do Obama, o ministro da Casa Civil apontou a indignação seletiva da velha imprensa. Disse ele: aí não teve polêmica, mas com o presidente Bolsonaro vocês viram o que aconteceu. Na Isinvest, o Dia do Consumidor virou Semana do Investidor. Experimente fazer diferente. Invista. Cuide do seu dinheiro e veja ele crescer. LCA 97% CDI por 1 ano, com investimento mínimo de R$1.000. Transforme tesouro em realidade. Tesouro Selic 2025 a partir de R$100. Faça a fatia do seu bolo crescer. Fundo Devan Sólidos com investimento mínimo de R$100. Troque sua bolsa por essa bolsa. A doutrina é clara: todo e qualquer regime político, incluindo o democrático, é uma concessão das forças armadas. A liberdade também entra neste mesmo contexto. Se os militares não estiverem do lado da democracia e da liberdade, a ditadura vigora. Vide Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China e afins. Portanto, é inaceitável a babaquice interpretativa da mídia, da classe política e da oposição.
Triste é assistir a uma declaração do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, mentindo sobre a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário no Brasil. O filho do César Maia quer nos assassinar de tanto rir ao declarar a bobagem de que nosso Congresso Nacional é uma expressão da democracia vigente no país. Maia ainda reclamou que Bolsonaro cometeu um equívoco na declaração que fez em discurso no aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. Vai ver, o Bolinha se referiu à democracia, ou governo do demônio, símbolo da governança do crime organizado, a associação delitiva entre os servidores públicos, incluindo os políticos, e bandidos de qualquer espécie. Muita gente que teve faniquitos com a fala de Bolsonaro porque interpretou como um recado do e no meio militar. A fala aconteceu um dia depois que idiotas, levianos e canalhas especularam sobre a possibilidade de um impeachment em 70 e poucos dias de governo, por causa da exposição no Twitter de um vídeo denúncia pornográfico do carnaval. Os mais variados acontecimentos históricos já comprovaram que os militares brasileiros têm absoluto compromisso com a democracia e a liberdade, inclusive assegurando o pleno respeito a uma Constituição Federal tão defeituosa, repleta de falhas de regulamentação e descaradamente desrespeitada por criminosos profissionais. É incrível como ainda vigora uma dor de cotovelo dos esquerdistas e dos bandidos com a vitória presidencial de Bolsonaro, que teve o apoio ostensivo das Forças Armadas. A dor canhota fica mais gigantesca porque os militares, com Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão, conquistaram o poder de forma absolutamente legítima, pelo voto direto da maioria da população, apesar da desconfiança generalizada, sem trocadilho, com o dogmático processo eleitoral eletrônico sem direito à conferência do voto, uma lei proposta por Bolsonaro e aprovada pelo Congresso, que foi solenemente desrespeitada por uma interpretação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Bolinha ainda vem tentar nos enganar com a harmonia entre os poderes. A esquerdalha e a bandidagem que se cuidem, os militares vêm com tudo pra cima de vocês. Por enquanto, eles tomam pé da intricada burocracia federal, gastadora, repleta de armadilhas de corrupção e desintegrada. A próxima fase consistirá em um duríssimo combate à corrupção e ao crime institucionalizado. O objetivo é implantar um regime democrático, com plena segurança para os indivíduos viverem, trabalharem e empreenderem livremente. A sociedade e o mercado esperam por isso, ansiosamente. O processo não acontece em um passe de mágica, necessita de um apoio hegemônico das pessoas de bem. A esquerdalha, aliada dos bandidos há décadas, toma duas atitudes. Mantém a guerra psicológica permanente na mídia contra as mudanças estruturais. O foco é criticar Bolsonaro por qualquer motivo. A outra jogada da canhota nos bastidores criminosos é fomentar ações de terrorismo, inclusive psicológico, contra a sociedade amedrontada. Tudo isso acontece em meio ao acirramento da guerra de todos contra todos os poderes. Só o Bolinha, citado nas investigações e delações da Lava Jato, finge que não está no meio dessa pancadaria explícita. Muita sujeira tende a aparecer na temporada de deduragens premiadas e acordos de leniência, confissões de empresas. Quem sobreviver, verá. Os militares já estão em postos chaves do governo Bolsonaro, trabalhando democrática e silenciosamente. Os faniquiteiros podem soltar a franga à vontade, na mídia agora carente de recursos oficiais. O staff de Bolsonaro ainda pode ser melhorado para enfrentar muitas batalhas inevitáveis. Antes de você assistir seu vídeo, eu preciso que você me responda uma pergunta. Você conseguiria continuar? Vale um pitaco. O comandante em chefe das Forças Armadas, Jair Bolsonaro, tem de se comportar como líder. Deve dar bons exemplos, pensar um pouco antes de falar o que pensa. Deve apresentar todo dia pautas positivas e não ser pautado pela oposição e pela mídia. Bolsonaro e os militares precisam ter em mente que não se combate criminoso organizado sem estratégia. Infantilidade ideológica é imperdoável. A esquerdalha nunca deixará de ser canalha. A mídia corrompida também não deixará de marretar editorialmente para extorquir o governante. Bolsonaro e os militares só não podem entrar no joguinho sujo deles.
O resto é seguir em frente com os militares, que, repito, têm total compromisso com a democracia e a liberdade no Brasil. Ao contrário de gênios como o autoproclamado presidente José de Abreu, que agora está com medo de ser preso. Tenha medo não, Zé. Bolsonaro está obrando e andando para você. Enfim, ditadura do crime nunca mais.